Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de plenitude. No próximo passado dia 11, a comunidade espírita celebrou o aniversário de uma das suas mais notáveis psicógrafas aqui no Brasil. A sua biobibliografia é das mais fascinantes. Ela nasceu no dia 11 de março de 1878, no lugarejo chamado Três Ilhas, no município de Juiz de Fora. O seu pai era escrivão de paz e nasceu, portanto, de uma família relativamente abastada para os padrões da época. Mas a sua existência de missionária do bem e da verdade foi também caracterizada pelo sacrifício, pela abnegação. Estou a referir-me à professora Zilda Gama, que ontem esteve de aniversário. A veneranda confreira, ou consoror, que nasceu numa data tão recuada e tão próxima. Desencarnou no dia 10 de janeiro de 1969, na cidade do Rio de Janeiro, sob o carinho e a guarda de um dos seus sobrinhos, verdadeiro filho pelo coração. A vida de Zilda Gama faz-nos lembrar a dos mártires silenciosos, que ninguém vê, que ninguém sabe, e que dão os mais belos testemunhos de amor e de fidelidade aos ideais que abraçam. Podemos afirmar, sem nenhum constrangimento, que Zilda Gama foi a grande pioneira da mediunidade de romances no Brasil. Faz muitos anos, entretecendo considerações a respeito dos médiuns, Chico Xavier dizia-me em colóquio, assim que ele começou a psicografar, teve a oportunidade de ler um dos romances recebidos do espírito Victor Hugo, através de Zilda Gama, e que o fascinou. Então, ele que recebia páginas de literatos brasileiros, páginas de poetas do Brasil e de Portugal, em um dos seus colóquios com Emmanuel, ele diz, mas que bênção a dessa jovem senhora que recebe essas páginas grandiosas do espírito Victor Hugo. Eu gostaria muito de ser médium de romances. É uma peculiaridade da faculdade psicográfica. A psicografia, como qualquer expressão mediúnica, tem várias expressões na sua maneira de apresentar-se, nos seus conteúdos técnicos e nas suas manifestações através dos indivíduos médiuns. Então, nós temos o médium pintor, é um bom psicógrafo. Nós temos o médium poeta, o médium romancista e assim por diante. E então Chico me contou que Emmanuel, naquela oportunidade, disse-lhe, eu não fui escritor, que me lembre em nenhuma das minhas reencarnações, mas nós teremos oportunidade de escrever alguns romances nos quais estivemos presentes na indumentária carnal. E a partir dali surgiram os monumentais. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão, que se inscrevem como sendo de uma magnitude literária
tão grande quanto a beleza filosófica dos seus conceitos espíritas, cristãos e profundamente enriquecidos pela literatura da boa linguagem. A obra mesmo de Paulo Estevão apresenta-nos detalhes que não estão registrados no Evangelho. Porém, tão notáveis esses detalhes, os nomes da cidade em latim da época, os hábitos e costumes da época, as questões de natureza política, sociológica, os dramas da época. Posteriormente, foi feito um estudo profundo dessas obras recebidas pelo médium Xavier, procurando demonstrar a sua autenticidade, porque os nomes atuais ocultam aqueles nomes primitivos dos quais estiveram Paulo e os venerandos apóstolos que o acompanhavam no ministério da divulgação da doutrina cristã. Então, Zilda Gama, tendo nascido no lar abastado, muito jovem, começou a sentir a presença de uma entidade que se denominava Mercedes. Era um espírito familiar. Kardec fala desses espíritos familiares, não necessariamente da família biológica, mas que são nossos amigos do cotidiano, que velam por nós, que nos assistem e que nos constituem a grande família universal, aguardando o momento do nosso retorno, coroados de bênçãos, se formos fiéis à tarefa que deveríamos desempenhar, ou assinalados pelas dores profundas da amargura, no caso dos fracassos. Mas, numa ou noutra situação, generosos, amigos, idealistas, ricos de ternura, enriquecendo nossas existências com as narrações belíssimas da imortalidade na qual todos nos encontramos situados. E nesse momento em que Zilda Gama, com menos de 20 anos de idade, passou a experimentar o contato do mundo espiritual, também recebeu mensagens do seu pai, da sua irmã, da sua genitora e de vários amigos. Até que, oportunamente, ela recebeu mensagem do espírito Victor Hugo, que nela encontrou um canal dúctil para as narrações do extraordinário gênio latino, que foi considerado um dos maiores escritores do mundo em todos os tempos. Tão amado Victor Hugo, que depois do exílio que ele teve em Jersey, por ordem do imperador Napoleão III, ao voltar a Paris, os cronistas da época disseram que ele ficou na varanda da sua casa, que hoje é o museu a ele dedicado. E ali, por aquele pátio, no íntimo daquele quarteirão, passaram aproximadamente 600 mil parisienses. Notem, no século XIX, no fim do século XIX, que vieram homenagear o grande exilado, que preferiu perder a liberdade de movimentação na sua terra natal a concordar com a ditadura imposta por Napoleão III, que havia prometido a liberdade democrática e teria traído os seus eleitores, restaurando a monarquia que a Revolução de 1792, no seu período mais alto, havia conseguido destruir. Então nós vimos este mundo de gratidão e de afeto em homenagem a essa personalidade de escola, que no exílio escreveu obras memoráveis, que até hoje
apresentam a sua atualidade linguística, a beleza da narração estilo novela, conforme na época se utilizava. Zilda Gama, então, começou a psicografar. E qual não foi a sua surpresa? Ao terminar o livro, este recebeu o nome de Na Sombra e na Luz. Logo depois vieram Almas Crucificadas, Redenção e tantos outros do eminente autor francês, ao tempo em que, inspirada, revelou-se uma notável jornalista, uma professora que lecionou em várias escolas na região de Minas Gerais, próximo a Juiz de Fora. A beleza da bondade de Zilda Gama sensibilizava a todos, porque ainda muito jovem seus pais desencarnaram. E ela assumiu a família, tomando conta de 5 irmãos, cuidando de dar-lhes uma educação refinada, baseada nos princípios da ética moral e também da vivência cristã. Mais tarde, estava ela noiva quando desencarnou sua irmã viúva, deixando-lhe 5 sobrinhos, que ela não teve dúvida em adotar, em dedicar-se-lhes com abnegação e com caridade. Contam que nessa oportunidade o noivo foi tomado de uma grande surpresa e, não obstante amá-la imensamente, foi-lhe muito honesto. Não terei condições de iniciar uma família constituída por 7 membros, por 5 filhos, e então dispensamos os nossos votos. Você cumpre a sua missão e eu irei pelo mundo a cumprir a minha. Estoica, devotada, trabalhando arduamente, escrevendo poesias para muitos dos jornais de Juiz de Fora, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, São Paulo. Ela ficou famosa. Em 1931, havia o grande movimento para as mulheres votarem. E ela escreveu um artigo monumental que foi encaminhado ao governo federal. E o seu artigo foi aprovado, aceito, contribuindo muito para que, no ano seguinte, as mulheres tivessem o direito de votar. Dedicou-se, portanto, à vida civil com a mesma abnegação que se houvera dedicado às lides espíritas, não somente como médium escrevente, mas também como uma bela oradora capaz de apresentar declamações de poemas clássicos, vestida suas palestras de luz e de ternura, mas também foi uma grande escritora para a vida cotidiana, certamente inspirada por esses anjos da imortalidade. Eu tive a oportunidade de a conhecer no Rio de Janeiro, já nonagenária, quando, aos 81 anos de idade, ela foi vítima de um derrame cerebral. E um dos sobrinhos, aquele que ela havia criado, aqueles 5 irmãos devotados, um deles trouxe-a para o seu lar, colocou-a ternamente numa cadeira de rodas e ofereceu-lhe todo o amparo, toda a ternura, a fim de que ela pudesse, mesmo com dificuldades, continuar a sua trajetória ainda por quase 10 anos, totalmente entregue à fraternidade, à psicografia, aos conselhos, a todos aqueles que a buscavam. Jamais se excusou.
fazendo ou tornando-se a preparadora dos caminhos para Chico Xavier. À semelhança da outra notável psicógrafa, Dona Ivone, tão querida, essa mulher maravilhosa que nos ofereceu, entre outros, Memórias de um Suicida. Obra que nos 100 anos, 50 antes, 50 depois, seria uma marca da literatura do além para os habitantes da Terra despertarem para a grande verdade da vida depois da vida. E, acima de tudo, para compreendermos, nós, criaturas rebeldes, que os desígnios de Deus são indestrutíveis, inderrogáveis, e não podemos alterar a rota do nosso destino pela soberba, pelo desespero ou através dos tormentos íntimos que fazem parte do cardápio da nossa regeneração. Ivone do Amaral Pereira e a grandiosa e devotada trabalhadora de Jesus formam as duas colunas femininas da mediunidade durante o século XX. E como esquecer que o século XX foi também o século grandioso da mulher médium. Na última terça-feira, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Vale a pena, neste momento, recordar a inesquecível Sueli, a devotada trabalhadora da doutrina espírita que bebeu dos lábios dos seus pais em plena infância, que teve a oportunidade de mergulhar nas obras básicas kardecianas e nas obras contemporâneas daqueles que vieram associados a Allan Kardec para poderem fazer o mundo intelectual reflexionar. Gabriel Delany, Leon Denis, César Lombroso, Alexander Aksakov e outros que constituem a grande cooperação científica, confirmando os trabalhos notáveis do insigne codificador Allan Kardec. Sueli Caldas Schubert, que desencarnou no ano passado, deixando uma lacuna imensa em nossos arraiais, faz parte dessas notáveis mulheres médiuns a quem tanto Jesus amava. Pode-se dizer que ele foi o primeiro libertador do coração feminino. À mulher ele confiou uma das maiores revelações da sua vida extraordinária. Ali, sim, na Samaria, naquela região detestada, desde quando os exércitos e as tropas que vieram da Assíria e tentaram conquistar Jerusalém, não logrando, retrocederam a essa região chamada Samaria. E ali, então, coabitaram com as mulheres, que a partir desse momento ficaram marcadas pela impureza do sangue tradicional de Israel. Samaria essa que foi repudiada, proibida de orar no templo, mas que não cedeu às paixões humanas e prosseguiu fiel a Moisés da sua tradição. E já que não podia orar no templo em Jerusalém, em uma montanha na sua região, um morro que faz lembrar um gafanhoto, Garizim, em Yiddish. Ali foi erguido um templo e os samaritanos, os samareus, se orgulhavam de dizer que ainda possuíam documentos pertencentes a Moisés, desde o instante em que este recebeu, no Monte Sinai,
os 10 mandamentos da lei divina, que até hoje regem o destino da humanidade. Ali naquele poço que também eu visitei, profundo, em que os pais da raça haviam bebido água, cavado pelo pai Jacó, quase na rocha. Era um dia esplendente de sol. E uma mulher, de bela aparência, trazia sobre o ombro um cântaro, como era de hábito, para vir buscar água para as suas necessidades familiares. E com surpresa vê que sobre a borda do monte, um pouco elevada do solo, feita de pedra, estava sentado um homem de beleza solar. Os olhos faiscavam ternura e o todo tinha a suave beleza da primavera em flor. Ela se prepara para tirar o balde e ele olha, era judeu. E lhe diz, mulher, dá-me de beber. Ela olha surpresa, como é que tu, judeu, pedes-me a mim, que sou samaritana, dá-me de beber. Não sabes que os judeus e os samaritanos não dialogam? Ele responde, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água para beber, tu sim. És quem lhe pediria, porque esta água, tu voltas ao poço para buscá-la, mas é que eu tenho matar-te a sede para todo sempre. Ó Senhor, mas como me darias esta água se não tens um balde? Era imediatista a pobre samaritana e prática. Esta é a água da vida física, mas a minha água é a da eternidade. Ela vai tomada e diz, sim, eu sei que um dia virá o Messias. Nos nossos livros está escrito que ele virá e distribuirá a verdade para todas as massas. Mulher, eu o sou, eu que te falo. Senhor, então deixa-me correr para avisar ao meu marido. Outros já tiveste, e o que tens não é teu marido. Mas vai e anuncia o reino de Deus. A uma mulher, Jesus, pela primeira vez no seu ministério, se desvela. Fazia pouco, ele estava em Nazaré. Nazaré era um burgo de umas 300 pessoas aproximadamente. Ficava a quase 110 quilômetros na Estrada das Ovelhas, em Cafarnaum. E então, ele vai ao templo. A sinagoga deveria ser muito, muito modesta. E quando ele pega os pergaminhos para ler a mensagem do dia, um homem se levanta, totalmente dominado por uma força telúrica do mundo espiritual. Jesus, eu sei quem tu és. Cala-te, ainda não foi chegada a minha hora. Portanto, ele desejava ainda o anonimato. Ele, como nazareu, desejava o anonimato, porque não havia chegado o momento em que a coordenação do sistema solar faria agora que brilhasse a estrela de primeira grandeza, superando o nosso sol pálido de quinta grandeza. Mas aquela mulher de vida corrigível, ele desvela-se automaticamente, sem nenhuma exigência. E bem mais tarde, depois que ele havia sido colocado no mausoléu de José de Arimateia, seu túmulo particular, virgem,
na rocha cavada, no Monte da Caveira, ali naquele mesmo monte onde ele havia sido crucificado. E José de Arimateia, rabino, deu-lhe, com a grande contribuição também de Nicodemos, outro fariseu, que havia providenciado o pano alvíssimo para cobrir-lhe o corpo, conforme a tradição. Ele sai da escuridão do túmulo e em uma manhã de sol que nasce no horizonte longínquo e se apresenta a uma outra mulher que estiver ali com amigos e não o encontraram. Os amigos desceram a Jerusalém, Pedro, Tiago, João, e ela ficara procurando o seu Jesus. De repente, entre as rosas silvestres, vermelhas como gotas de sangue, num verdadeiro jardim natural, onde se sepultavam mortos de grande gabarito, ela vê um homem de costas e pensa que é o encarregado do jardim. Senhor, para onde levaram o meu senhor? E ele se vira. E ela o olha, conta o sol, a auréola que o vestia exteriormente, e grita: Senhor, mestrezinho, Rabone, e corre para abraçá-lo. Era Maria, a ex-pecadora de Magdala. Não me toques. Ainda não fui ao Pai. Não me toques. Mas vai aos meus irmãos e dize que eu voltei. Pode-se imaginar a alegria daquela alma descendo aquele monte que afinal não era tão alto, uns 15 metros acima da superfície do solo. E sai correndo para dizer aos amigos que estavam lá na sala da última ceia: ele voltou conforme prometera. Ele voltou. Acabo de vê-lo. E a dúvida? A dúvida tomba nas faces amargas daqueles companheiros amedrontados e infiéis. Tu achas, disse Pedro, que ele iria aparecer-te a ti? O ti é grifado, porque na terra nós somos assim. Nós perdoamos, mas nunca esquecemos. Principalmente as falhas alheias. E outro acrescenta: se ele tivesse voltado, não nos tivesse deixado nesta situação lamentável de incerteza e de abandono, se ele tivesse voltado, ele teria apresentado naturalmente a sua mãe. Ou a João havia uma nota de amargura e de ciúme. Ou a João, a quem tanto amava, mas a ti ela compreendeu. Aquela marca deveria acompanhá-la até o túmulo. Era uma bênção. A ferida que sangra somente se apresenta com pus se o corpo tiver matéria para putrefazer-se. E ela ainda precisava libertar das mazelas que acumulara no seu período de invigilância e de desconhecimento da verdade. Mas neste momento, outra mulher, a Mãe Santíssima, acerca-se-lhe, abraça e diz baixinho: eu acredito. Meu coração de mãe, diz-me que ele te apareceu a ti. As duas mulheres se olham. A Santíssima, que Humberto de Campos, em A Boa Nova, com muita propriedade diz: a Mãe Santíssima da humanidade. E ela, a lama que se transforma no lírio,
para embalsamar a memória dele vivo e eternizar naquela ressurreição grandiosa. As mulheres. A pecadora que fora surpreendida porque adulterara. Aquela mulher que foi trazida para que ele julgasse. E ele olhou-a. Claro, era uma pecadora. Mas só existe pecadora porque atrás dela há um pecador covarde que se esconde. A mulher sempre foi apontada dos seus erros. O seu cabelo é motivo de pecado. O seu corpo é motivo de degradação. Mas somente se degrada aquela alma que já veio conspurcada pela sua própria pequenez, pela sua própria viciação. E então é jogada na praça e aqueles hipócritas pedem que se faça justiça. À frente deles está o marido ultrajado. Mas ultrajado ele, que levou para casa o lobo que a devorou, ele que não cumpria seus deveres do tálamo conjugal, ele que frequentava bordel, estava ofendido. E então apontam, tu dizes que devemos perdoar todos os pecados. Moisés diz que se cumpre a lei. Era um sol ardente. Ele abaixa-se na praça e começa a escrevinhar no pó. Então olha para eles e diz, tem razão, Moisés. Devemos punir aqueles que pecam. Porém, dentre vós, somente aquele que estiver isento de pecado, atire-lhe a pedra da punição. E escreveu no chão, hipócrita, na hora que olhou e que saiu discretamente. Vulgar, mentiroso, ladrão. E de repente a praça esvaziou-se. É um milagre. Ficaram ele e a mulher que foi surpreendida no delito moral. Ela levanta a vista e ele diz, aonde estão os teus acusadores? Foram-se. Senhor, eles se foram. Ninguém te acusou? Não. Nem eu tampouco te acuso. Agora vai e não tornes a pecar. Antes ela era ingênua, foi seduzida, foi perturbada por um homem hábil, por um lobo que foi buscar a ovelha no seu redil e tirou de lá. Mas agora ela sabia das consequências. Dizem que ele a perdoou. Não, nem perdoou, nem condenou. Simplesmente deixou o problema com ela, porque ela é que era responsável. É uma das mais sutis informações do Evangelho. Só aos cínicos é que ele disse raça. Pareceis a túmulos com cadáveres por dentro e por fora caiados de branco. Porque era a hipocrisia farisaica. Mas nos erros que o corpo comete, porque a alma é frágil, ele era o amigo da compaixão. O amigo de quem não tem amigos. Então ele jamais apontou o ladrão que foi ficar ao seu lado. O Dimas, dito o bom ladrão, ora, todo ladrão é ladrão. O Gestas, o perverso, não, eram dois pecadores. Cada qual estava expungindo, resgatando o seu delito através da crucificação. Se desejavam o reino dos céus, também era opção deles. Mas dentro das leis que impõem a retificação dos erros para poder encontrar-se em paz de consciência.
Então as mulheres sempre mereceram de Jesus essa ternura. E Joana, a mulher de Cusa, em Cafarnaum, com outras mulheres que se encarregavam de levar víveres para as viagens longas. Porque vemos-lo caminhar com os amigos, mas as alimentações, as necessidades primárias eram previstas por muitas mulheres socialmente bem situadas e impossibilitadas pelo preconceito de participarem das suas reuniões ali no lago. Menos ela. Ela que desejava dar-lhe a vida. Não, Joana, vai e ama ao teu marido. Um dia eu te pedirei a companhia. E pede-lhe a companhia no poste em que ela, untada de breu, teve o corpo incendiado para que a alma fosse livre. As mulheres, Ivone Pereira, Zilda Gama, Sueli Caldas Schubert, e uma multidão que vem sendo instrumento do mundo espiritual desde 1848, naquele cottage, as irmãs Fox, 3 meninas, 2, porém, da noite de 31 de março, que conseguiram, através dos raps, das batidas, fazer a comunicação de ida e volta com os imortais. Há aquelas outras, Aline Carlotti, a senhorita Jafé, que mais tarde se reencarnará no Brasil com uma missão extraordinária, dando prosseguimento àquele ministério de haver sido instrumento do alto para dizer-lhe: chegado o momento de inizar, o machado está no tronco da árvore velha que deve ser cortada. Quando o professor Rivaio é convidado para o ministério sagrado da codificação, a senhorita Jafé, muito amiga de Alexander Aksakov, as irmãs, as meninas Baudin, uma de 12, outra de 14 anos, todas elas jovens, cheias de esperança, como nas velhas tradições dos oráculos, na intimidade dos santuários nos quais se manifestavam os deuses. Então, Zilda Gama é uma dessas missionárias que vem das páginas longínquas do mundo esotérico espiritual para fazer que, em pleno século XX, a mediunidade psicográfica se instalasse no Brasil, conforme estava acontecendo na Europa, através de senhoras médiuns notáveis, médiuns encarregados de provar a imortalidade da alma, de documentar nos laboratórios de pesquisa que a vida continua. Quando me lembro, por exemplo, das lindas obras de Rochester e da sua médium polonesa, as obras maravilhosas que vêm desde uma análise a respeito de um judeu, Samuel, até as belas e inolvidáveis páginas a respeito do Egito, da história de uma rainha em 2 tomos. E essa grandiosa médium da Polônia escreveu quase 30 livros deste notável autor inglês que se refugiava no pseudônimo de Rochester. Sempre a mulher, pela sua sensibilidade, pela questão hormonal,
pelas imensas possibilidades da sua glândula pineal, responsável pela liberação da sexualidade. Quando converte os seus hormônios em verdadeiras antenas de sal, entre parênteses, ou entre aspas, para poder entrar em perfeita sintonia com o mundo espiritual. A mediunidade, que é uma forma de maternidade. Eu me recordo de uma página muito linda de Emmanuel com Chico Xavier. Ele teve um amigo em Pedro Leopoldo, amigo de infância. Cresceram juntos. O amigo era de uma família abastada, ele de uma família modesta. Mas cresceram e cada qual tomou seu rumo. O amigo viajou a Belo Horizonte com seus familiares e ele continuou em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, que fundara com outros amigos. E 40 anos depois, esse amigo lhe apareceu agora em Uberaba, quando ele estava na Comunhão Espírita Cristã. E o amigo foi à reunião pública das sextas-feiras. Contou-me ele com um sorriso inesquecível, dizendo: Mardivaldo, a vida é tão peculiar e nós médiuns deveríamos realmente renunciar a tanta coisa. O meu amigo, quando eu terminei, disse-me: Chico, como eu lamento. Há 40 anos despedimos-nos. Você havia terminado de psicografar em Pedro Leopoldo. 40 anos depois eu volto e você está a psicografar em Uberaba. Mas, Chico, você não progrediu nada. Saí de Pedro Leopoldo, fui estudar em São Paulo. Meus pais matricularam na faculdade. Eu me tornei farmacêutico, próspero, aviava as receitas, casei-me, tive 4 filhos. Muito curioso, prosperei. Tenho uma casa em Santos que me permite repouso no fim de semana. E mais do que isso, agora estou vivendo os dias encantadores da velhice que vai chegando. Os netos, Chico. Você não sabe o que é abraçar o neto. Passear com ele na praia. Ah, Chico, lamento muito. Mas se você precisar de alguma coisa, seu amigo, seu irmão, estou às ordens para o atender. E o homem falou tanto. E o Chico fez um paralelo, aquele senhor bem posto, bem vestido, bem perfumado. E ele, suarento, depois de uma noite que terminou pela madrugada, cansado, sapato folgado, por causa dos seus problemas de varizes. E veio para casa triste. Ele havia recebido um torpedo de depressão, de miserabilidade. E quando ele chegou à casa, à porta de entrada estava Emmanuel, o anjo protetor da sua vida. E Emmanuel perguntou-lhe: que tens? Ele disse: bem, estou triste. Do que vale a minha reencarnação? Hoje eu abracei um velho amigo que o senhor conhece, o doutor fulano de tal. Emmanuel disse: é um homem próspero. Pois é, ele veio me dizer exatamente isto. Ele se tornou um homem próspero, claro. Ele é dedicado ao bem, é farmacêutico. E eu não sou nada. É farmacêutico. E eu apenas um secretário dos espíritos. Emmanuel diz: não, mas não é tão ruim assim, Chico. Ele havia receitas. E você
promove receitas para ele aviar, através do Dr. Bezerra. A sua posição está até melhor, porque você prepara as receitas para ele aviar. Chico disse, isso é verdade. Mas ele é casado. E Emmanuel disse, você também. Ele se casou com uma jovem bonita, mas você se casou com a doutrina espírita, Chico. Esqueceu disso? Você tem sido um esposo fiel. Mas ele tem filhos. Tem 4 filhos. Eu não tenho nenhum. Emmanuel disse, como? Os livros. Ele tem 4 filhos. Você tem mais de 200 filhos. Você tem mais de 70 livros comigo. Você tem quase 20 livros com André Luiz. Você tem... Eu disse, mas ele tem uma casa muito bonita, tem 4 apartamentos. Ele tem muita coisa. E Emmanuel disse, mas veja bem, você tem também sua casa. Tem aqui uma sala, tem 3 quartos, tem outra sala, tem cozinha, tem banho. Para que um corpo quer tanto espaço? Diga-me. Não é suficiente? Eu disse, não, é suficiente. Mas a casa dele é em Santos, na praia. A irmã disse, e a sua também. Ouça um pouco. Os sapos coachando da lagoa que tem ali adiante. Se a questão é água, se a questão é praia, cada um tem a praia que pode. Não tem do que você queixar-se. Mas agora ele está recebendo os netos. E Emmanuel disse, mas você também. Porque os livros traduzidos nossos, sendo nossos filhos, as traduções são os nossos netos. Não é verdade? Chico disse, mas é que eu queria também ficar triste. Mas não pode, porque você está trazendo o evangelho do reino de Deus com alegria para todos. Como é que você vai poder transmitir a alegria do reino de Deus? Eis que vos trago boas novas de alegria, com tristeza de mesquinhezas, de coisas que vão passar. E o Chico me disse, vem, Edivaldo, não tem jeito mesmo. E o interessante é que Emmanuel tinha razão. Porque, passado algum tempo, o meu amigo que tinha tanta coisa veio pedindo uma receita a Dr. Bezerra para ele aviar para ele próprio que estava doente. A mediunidade é, portanto, essa bênção de Deus, essa porta que se abre na direção da imortalidade. Quem a possui em atividade contínua sob as bênçãos de Jesus é indubitavelmente feliz, porque tem a graça e a honra de participar do festival do Reino de Deus. Só que ainda não chegou o momento do banquete, está no preparativo. E todo preparativo dá muito trabalho. Demolir para reerguer, descosturar para refazer, desmanchar escombros para erguer ideais. É a nossa tarefa. Não nos queixemos das mãos que estejam calosas. Faz muitos anos um psicólogo me contou que o seu colega estava diante de uma grande construção. E ele quis fazer um teste psicológico de trabalho, de alegria de viver. Quando passou um homem carregando um carrinho de mão, e ele perguntou, que fazes? Ele, o psicólogo. E o amigo respondeu, o senhor não vê? Estou carregando pedras. Aí veio outro. E ele fez a mesma pergunta. Que fazes? Estou carregando pedras. E veio um terceiro. E ele perguntou, que fazes? Eu
Estou construindo aquela catedral. Todos três faziam a mesma coisa. Mas o primeiro era um pessimista, revoltado, presunçoso. O segundo era um resignado, indiferente. Mas o terceiro era um idealista. Estou construindo aquela catedral. E é verdade. Nós estamos preparando um banquete. Zio da Gama conseguiu preparar a mesa, colocou os pratos, os talheres, os recipientes alimentares, cumpriu a tarefa e desencarnou, vitimada pelo derrame cerebral a que me reportei, durante o qual, repetindo, 10 anos, ela esteve numa cadeira de rodas, com a face algo transformada, mas um sorriso perene, uma palavra difícil, mas consoladora, porque os construtores do reino dos céus devemos ter uma alegria imensa por havermos sido convidados. Lembrando que ela nasceu em 3 ilhas, como disse no começo, no município de Juiz de Fora. Era de uma distinta família, mas se tornou piloti do movimento espírita no mundo pela sua mediunidade abençoada e pelo trabalho da psicografia, cuja obra nos conforta, nos enriquece, desde almas crucificadas até na sombra e na luz, e nos doces artigos cheios de vida, evocando, querida benfeitora, a sua existência missionária em um dia após o seu aniversário. Suplicamos a Mercedes, sua amiga, a Victor Hugo, que descobriu ser você, aquela filha dele, que havia morrido no Sena, em plena lua de mel, afogada nas águas do rio que corta Paris. E que para ele foi um sofrimento incrível, mas que depois da desencarnação, na ilha de Jersey, veio dar-lhe mensagem provando a imortalidade. E no além onde ele estava desde então, ele a procurou e foi encontrar em você a amada filha desencarnada que agora colaborava com ele na continuação da obra gigantesca de iluminar o mundo com uma literatura saudável e de protesto contra o mal. Deus a abençoe. E a todos nós, médiuns ou não, dê-nos a oportunidade de amar, servir e passar.